Uma das funções mais interessantes que vocês podem adicionar a um projeto de automação são os contadores. A gente precisa, em ambientes de automação, contar eventos, contar quantidade de pulsos que o motor está encaminhando, porque está relacionado com sua velocidade, contar quantidade de elementos que estão atravessando um sensor. O sensor está contando, imaginemos, garrafas numa esteira de engarrafamento de bebidas. A gente precisa saber qual é a produção dessa quantidade de elementos, ou a gente está precisamente contando uma rampa de aceleração que ela está sendo medida através de pulsos gerados por um sensor. Para isso, o nosso logo contém algumas das funções de contadores. Onde encontramos elas? Aqui temos constantes. Dentro das funções especiais, vou fechar aqui a janela de timer, de tempo, encontramos os contadores. Temos 3 contadores, contador de hora, um contador também dependendo do tempo e da contagem que a gente tenha, e o contador mais básico, que é o contador para cima ou para baixo. A gente vai definir isso, como utilizar. Essencialmente ele conta pulsos que chegam a ele. Então vamos adicionar ele. Clico aqui e adiciono no meio do meu programa. Observem agora que quando eu passo o conector, tenho 3 conectores. Tenho um conector chamado R, o primeiro deles, um conector chamado cont, que é aquele que vai efetivamente contar, e um chamado dir, que é aquele que vai definir a direção, se ele vai contar em ordem ascendente ou descendente. Para entender um pouco melhor o funcionamento dele, vou selecionar ele, vou dar duplo clique nele e abro uma janela agora de operação, de configuração. Observem que agora tem mais elementos de configuração comparado com o timer. Vou definir aqui o contador, o nome do meu programa. Ele tem um valor inicial da contagem. Vou supor que ele vai começar a contar a partir do número 10. Posso colocar a partir de qualquer outro valor. Defino esse valor aqui. Aqui vou definir qual o valor para o qual o meu contador vai acender a sua saída de contagem. Ele vai falar: olha, você já atingiu esse valor. Então, para mim, como ele vai começar no número 10, eu quero que ele acenda no número 15. E aqui eu também posso dar um valor de off. Eu quero que quando chega o número 30 ele desligue. Então, o meu contador ele vai estar ligado, ele vai ligar um sinal quando os valores de contagem, os eventos que ele conta, estão entre o número 15 e 30. E nessa faixa de valores ele vai ligar e vai mandar esse sinal de que a contagem está nessa faixa de valores. Para entender como funcionam as outras duas, observem que aqui a gente não viu nenhuma informação sobre o R ou sobre o DIR, que a gente viu como terminais de entrada. Uma boa ajuda que a gente tem no Logosoft são a ajuda do próprio entorno de programação. Então eu vou dar clique aqui em Help e ele vai abrir essa ajuda de como ele está funcionando nesse meu entorno de programação. Então observem que aqui ele já começa a falar sobre os parâmetros que ele tem. Temos a entrada R como um parâmetro para o qual ele vai resetar esse valor. Então quando o R seja definido, ele vai voltar o valor inicial, que é o que ele está falando aqui. Temos a entrada cont, que é a contadora. Ela conta transições de 0 a 1. Ele não conta transições de 1 para 0. Então, quando o meu sensor passa de 0 para 1, ele conta isso como um evento. Então, cada vez que o meu sensor passa de 0 para 1, ele vai incrementar esse evento. Temos a entrada dir. Observem que ele, quando a dir vale 0, ela conta de forma ascendente. Quando o dir vale 1, ele conta de forma descendente. Temos os parâmetros de on, de off, que são essencialmente os valores onde ele liga e desliga a sua saída. Esses valores são essencialmente os que ele trabalha. Nós podemos aqui ver alguns outros parâmetros que podem ser passados para ele, para os parâmetros de on e off. Temos um diagrama de timing que apresenta qual o funcionamento que ele tem. Então, nós temos aqui o diagrama de R, como ele está mudando suas contagens e como a saída Q dele está se comportando. Temos aqui uma apresentação do que ele está apresentando e essencialmente temos esses parâmetros que nós temos do meu menu de ajuda. Fecho esse menu. Voltando a esse menu, eu posso dar clique em OK e agora vou criar essas configurações. O primeiro elemento era meu elemento R, então eu vou criar um contacto para ele. Então vou adicionar em constantes um contacto. Esse contacto, nesse caso, vou colocar o início.
Já vou colocar logo para ele. O segundo contacto, que é efetivamente aquele que vai ser contado os pulsos, vou adicionar um segundo contacto aqui, vou selecionar o I2. O I2 vai ser a variável que eu vou contar. Ela representa o sensor que está medindo a quantidade de garrafas, ou o sensor que está medindo a contagem de rotações do motor. E por último, o DIR. Se lembrarmos do nosso menu anterior de ajuda, ele mostrava que para contagens ascendentes a gente precisava que o DIR fosse um zero lógico. Se a gente aproxima aqui do lado da esquerda, esse bus é um bus alto. Se eu faço uma conexão daqui e aproximo para ele, observem que ele fala que está conectando ao alto. Isso faria com que ele contasse de forma descendente. Como eu coloco um zero constante aqui para essa entrada de direção? As constantes estão aqui nos contactos. Então, observe no menu dele constantes, vamos selecionar contacto. E nesses contatos vou procurar essa entrada que se chama low, ou status 0. Vamos ligar ela para o máximo e vamos ligar ela para a direção. Desta forma, agora eu já tenho a minha direção completa dos meus equipamentos ligados ao meu contador. Então eu tenho o botão de reset, que vai ser o início, o botão de contagem de eventos, que vai ser o I2, e o botão de direção, que nesse caso estava 0, que está contando de forma ascendente. Como sei essa conexão, como está conectada? Então vamos adicionar um contacto aqui embaixo. E observe que nesse contacto eu vou procurar aqui o contador, o C002 contador, que é o meu contador que eu adicionei agora. Vou dar clique OK. Então ele vai ligar dependendo das condições de contagem que a gente colocou aqui. Vou colocar agora um relé de saída, que seria o Q3. Feito isso, posso iniciar a minha simulação. Então observem que na minha simulação o valor inicial da contagem é o valor 10. E observem que à medida que eu vou modificando o valor de 0 para 1 do I2, o valor da contagem vai aumentando. O valor de ON, aqui descrito nos meus parâmetros, foi de 15. A gente definiu esse valor. Então, quando ele chega ao valor de 15 mais, a gente vai ter que o CO2 contador, que está atrelado a essa função, ele vai ligar a sua saída. Então, observem, quando chega o valor de 15, ele automaticamente liga a minha saída Q3. Se eu continuo fazendo esse aumento de contagem até o valor de 30, ele automaticamente vai desligar a minha saída, porque foi o valor que nós definimos como desligar para esse meu contador. Esse contador continuaria aumentando, e se eu quero resetar ele e voltar à condição inicial, eu simplesmente mudo essa condição de 0 para 1, e eu teria novamente o meu contador iniciando em 10. E ligaria mais uma vez em 15, e cada vez que eu resete ele volta para a condição de 10. Observem que o reset tem que ficar desligado para que a contagem, se o reset ficar ligado, a minha contagem fica contida no 0. Não poderia avançar mais. Quando eu volto para a condição inicial de 0, ele já funciona de forma normal, esse contador. É dessa forma, então, como a gente adiciona contadores, pode contar eventos no Logosoft.